lá, gente, vamos para a Eucaristia do Novo Testamento, né? Então, se a palestra anterior prometeu ser curta pela ausência da Eucaristia no Antigo Testamento, essa promete ser curta pela centralidade da cena da instituição eucarística, né? Agora, se vocês não dormiram na palestra anterior, vão perceber que há muito mais envolvido no nosso entendimento sobre a Eucaristia do que só uma cena, do que só um versículo, do que só uma coisa. Os principais pontos a serem observados são aqueles que indicam o que chamamos de cumprimento messiânico, como a gente viu, ou seja, como tudo se cumpre em Cristo. Então, como vimos, a Eucaristia foi prefigurada e profetizada em atos e palavras, em sinais e símbolos. É fundamental que todos saiam daqui conscientes de que a Igreja Católica não inventou um ritual e uma definição teológica sem bases bíblicas. Não existe isso. Também é fundamental entender que discutir apenas as circunstâncias e significados da cena, da instituição, da Eucaristia, não é o bastante para realmente entender e viver a Eucaristia. É preciso entendê-la como cumprimento de toda a promessa de Deus. Tá bom? Deixa eu ver. Perdão pelos problemas técnicos, já voltamos no nosso comercial. Então é fundamental, de novo, não é bastante entender só a cena da instituição. É preciso entender o cumprimento de toda a promessa de Deus em nós. Somente a partir desse paradigma que a gente vai conseguir entender a Eucaristia como presença de Deus. E de novo, se você não dormiu no último, você já pescou algumas coisas sobre isso, sobre a presença de Deus. Eucaristia como sacrifício perfeito, a Eucaristia como ratificação da aliança divina, a Eucaristia como fonte de misericórdia. Então, antes de voltar ao texto bíblico, eu gostaria de começar com uma citação extra-bíblica, mas recheada de significado bíblico-teológico. Na sua encíclica de Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, o João Paulo II diz: a Eucaristia, presença salvífica de Jesus na comunidade dos fiéis e seu alimento espiritual, é o que de mais precioso pode ter a Igreja no seu caminho ao longo da história. Note que a expressão, ele não usa a expressão é. Ou seja, ele não diz simplesmente que a Eucaristia é o maior presente que Deus nos deu. Ele diz que é o que mais precioso, o presente de Deus, pode nos dar. A implicação é que a Eucaristia é a perfeição de Deus disposta a todos nós. Que não há como, o que ele quer dizer, dar algo maior. O que de melhor Deus pode dar para nós é a Eucaristia. Então é uma linguagem bem escolhida e muito importante para todos nós. Ou seja, todo o resto que usa matéria pode ser aperfeiçoado ou feito mais santo, como nós. Tudo então pode ser aperfeiçoado. Mas a Eucaristia é a perfeição de Deus dada por inteiro para nós. Algo que não pode ser aperfeiçoado. O
pois já é pleno, divino e perfeito. Tá? Essa é uma visão assombrosa, na verdade, porque, na verdade, deveria nos fazer repensar nossa aproximação do Santíssimo Sacramento com mais humildade e disposição para viver uma vida mais santa dali para frente. A gente diz que sabe disso, mas a verdade é que se a gente realmente soubesse, entendesse o que São João Paulo II está falando, que aquilo é a perfeição divina dada para nós, se soubéssemos explicar a parte do mistério possível de ser explicada com amor e exemplo, haveria uma fila na porta de cada paróquia antes de cada Santa Missa. Como pode tamanho presente ser Deus realmente, na sua plenitude ali, como pode que tamanho presente seja recebido como quem bate cartão na igreja, quem cumpre tabela, quem cumpre uma obrigação? Obrigação é uma bênção que não tem preço. É sério, você já pensou? Eu tenho toda a missa pensar assim, ok, agora é Deus que está ali. Não é uma coisinha, é Deus que está ali. Ele não, quando nós, se Deus quiser, eu não sei de mim, vocês certamente, quando encontrarem o Senhor face a face, não vai ter nada nele ali mais perfeito do que você tem na Eucaristia hoje. A única diferença é que você vai vê-lo e conviver diretamente, vai ser parte dele. Mas já para pensar nisso, ali está em corpo, sangue, alma e divindade perfeito. Ele está escondido, bem sabe como catequista, sobre as espécies de pão e vinho. A única diferença é que você vai ver ele plenamente, mas ele está perfeitamente ali. Como é que isso não faz a gente se aproximar do Santíssimo com um pouco mais de vontade, de disposição, de amor e de humildade? Como é que isso não faz ter fila na porta cada vez? Do povo louco para participar disso, para entrar em comunhão com Deus pleno e perfeito ali. É uma coisa que a gente precisa pensar. Uma coisa que a gente precisa pensar. Se a gente realmente entender o que é isso que a gente está falando, que é a presença de Deus, que é a perfeição divina, tudo isso, a gente tem que pensar como é que a gente se aproxima disso, como a gente está fazendo isso hoje, como a gente vai fazer isso amanhã. Deus está cumprindo as palavras de Jesus com afinco, sedentos pela água da vida. Se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem. É exatamente por isso que a vivência sacramental, bem entendida, tem que mudar as nossas vidas. De novo, a vivência sacramental, ela tem que mudar as nossas vidas. Não basta cumprir tabela, ela tem que nos transformar. Como diz São Paulo, nós estamos sendo transformados. Nada menos que isso está acontecendo. Se nós ensinamos apenas como uma lista de obrigações, mas sem que transmitir a beleza do cumprimento messiânico, ou pensam que nos espera nos altares, como esperar que isso mude a vida dos outros e o reino de Deus seja realmente instituído em nossas vidas, em nossos lares, em nossas comunidades e daí por diante? O entendimento do amor divino, meus irmãos, contido na Eucaristia, tem que produzir um efeito como de uma pedra tirada no lago. Cria círculos que se expandem através do nosso exemplo de ação. Ou seja, como isso muda as nossas vidas. E quando necessário, usamos palavras, como disse São Francisco de Assis, para criar o reino de amor de Deus, que Deus quer para nós. Então, para isso a gente precisa entender melhor o que a Bíblia diz sobre o catecismo, para entender o que o catecismo quer dizer. A Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, e diz que a Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1324, citando a Constituição Lumen Gentium, parágrafo 11. Tá? A Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã. Alguém lembra o que tinha no cume do Sinai? A presença de Deus.
não eram boas, aquilo que a gente estava falando antes. Como a gente viu antes, os profetas começam a alertar o povo sobre a incapacidade de viver as leis divinas. Agora, para que isso fique bem entendido, vamos colocar isso num bom contexto. Quando Ezequiel diz, isso, ela está adiantando isso. Está sabendo antes, eu não estou perguntando que eu estou passando não, está só esperando eu te falar, tá? Eu lhes dei estatutos que não eram bons, leis que eram impossíveis de ser vividas, Ezequiel 20:25. Ao que ele se referia? Essa é a dúvida, sempre, né? Como assim? Né? Se as leis vêm de Deus, e nada imperfeito vem de Deus, porque Deus não possui imperfeição em si mesmo, e você só dá aquilo que você possui. Como é que o profeta pode dizer isso? Parece um enigma. Ou parece às vezes para alguns um desabafo dizer que afinal, Ezequiel está exilado. Deus diz que a perda da esposa dele vai ser um exemplo para o povo, para a vida dele. É fácil pensar que Ezequiel está dizendo, sabe, Deus deu leis ruins, sabe? Por isso que vocês estão assim. Mas não é isso não. O ponto é que temos que diferenciar entre a lei e as leis. Entre a lei perfeita de Deus, como um todo, e as prescrições legais temporárias. Quando a gente entender isso, a gente vai dar um salto no nosso entendimento bíblico. Tá? Quando falamos em lei de Deus, nós nos referimos primariamente aos mandamentos. Não só os mandamentos, mas a tudo que perfeitamente se refere a eles e deles tira sua validade. Ou seja, princípios morais que podem ser reconhecidos tanto através das leis naturais contidas em nossos corações, como alcançáveis pela razão, uma vez que a razão está bem ordenada a Deus. Tá? Tudo isso que se reflete a isso é uma lei perfeita. Em outras palavras, são os princípios para uma vida de retidão, que vividos em fé e com a ajuda dos sacramentos, nos permitem crescer em santidade. Essas leis são eternas. Entendo, o ponto sobre os sacramentos era inevitável de citar agora, mas a gente vai voltar a eles no fim. Agora eu quero voltar bastante na Bíblia e lembrar a história de Noé. Eu não voltou mesmo, mas para entender a gente precisa explicar antes o que é uma aliança. Vocês me ouvem falando de aliança, vocês leem na Bíblia aliança, vocês ouvem por ele falando em aliança. O que é uma aliança afinal? A aliança divina é aquilo que marca a história da salvação. Ou seja, é aquilo que nos guia a entender a Bíblia. Você entende a Bíblia quando você entender as alianças divinas. Onde elas são forjadas, o que elas são, o que elas significam, como elas... Vai comigo. Se você entender isso, você entendeu como ler a Bíblia. Tá? Então, uma aliança é um juramento sagrado que gera uma relação familiar. Nunca esqueça essa definição. Uma aliança é um juramento sagrado que gera uma relação familiar. Ignorar isso é ignorar como se ler a Bíblia e como entender a nossa relação com Deus. Em outras palavras, uma aliança é a entrega total de duas partes. Mais que uma promessa, mais que um contrato. Uma aliança é a transformação de duas partes em uma. O melhor símbolo disso é o que? A aliança do casamento. Por que nós chamamos de aliança? Não é porque isso aqui é a forma de aliança, é porque isso é uma aliança divina. Entendeu? Entendeu? A aliança, a melhor símbolo é a aliança do casamento, que forjamos para nos fazer não mais duas, mas uma carne. E eu já citei Gênesis 2:24. Tá? Que é exatamente isso que é uma aliança. Tá? Se em um contrato você entrega um bem e diz, isto é seu e isso é meu, numa aliança há uma entrega total. Eu sou seu e você é meu. Isso é a diferença de uma aliança para um contrato. Tá? Quando nós juramos, a gente invoca um nome que está acima de nós para sacramentar essa aliança. Quando Deus forja uma aliança, Ele jura por Ele mesmo. A gente viu o episódio da Akedah, o sacrifício de Isaac. Quando Abraão passa no teste, Deus forja uma aliança com ele, dizendo, juro por mim mesmo, diz o
Nós podemos fraturar a aliança com nossos pecados e o nosso afastamento, mas jamais podemos rompê-la. Tá? Deus é perfeitamente fiel e justo. Então, se a aliança está fraturada, a culpa é nossa. Então, se em algum momento você vê que você está Bíblia falando da aliança, você machucar a aliança, a palavra às vezes é para dizer, quase vamos romper tudo, mas não é. A culpa é nossa, significa que nós nos afastamos, mas Deus nunca se afastou, nunca rompeu. E você, apesar de tentar, você não conseguiu romper essa aliança. É por isso, meus irmãos, que até o último momento você pode sim ser resgatado, porque Deus é perfeitamente fiel e nunca abandona a aliança. Se você quiser, você vai encontrar com Ele. Tá? Então, essa fratura é o que a gente chama de maldições da aliança. Você vê na Bíblia várias vezes maldições caem. O que é isso? Essa é a fratura da aliança. Essa é a reação gerada pelo nosso distanciamento de Deus. Nada mais é que os efeitos do afastamento de Deus. Quando você briga com um amigo, já não dá, quer gostar nada. Você briga com um familiar, você briga com mãe ou pai. Você já chegou no trabalho no dia seguinte, você estava amargo, as coisas não saíram direito. Esses são os efeitos da sua fratura da aliança. Agora imagina que é você se afastar de Deus. Esses efeitos são terríveis na vida da pessoa. E esses são o que a gente chama de maldições, porque as coisas começam a dar errado. E parece maldição mesmo. Mas não é que Deus está mandando uma praga em você com a maldição. Também você vê bênçãos e maldições. Como no final do livro do Deuteronômio. O que ele está dizendo ali? Se a palavra principal da Bíblia é assim. Se você cumprir, bênção. Se você viver o amor. Se você se afastar, você vai sentir as maldições. Então, as maldições são o nosso afastamento da relação de amor com Deus. É simples assim. Complexo de viver. Tá? Então, com isso em mente, a gente pode voltar a Noé. Deus forja uma aliança com Noé ao final do dilúvio. O dilúvio, meus irmãos, foi a maneira de Deus recomeçar a criação. Deus cria o homem cai em pecado e Deus olha só. Vamos recomeçar. Mas como eu forjei uma aliança com Adão, eu não vou destruir a humanidade. Não vou inventar outra coisa. Eu vou achar o quê? Vou ver se tem o quê no mundo? Um justo, um santo, que é a linguagem do Antigo Testamento do santo. Então ele acha em Noé. Então ele, então eu posso recomeçar, porque ele tem um justo para se manter. Tá? O dilúvio, então, foi uma maneira de recomeçar a criação. É por isso que o dilúvio também é uma prefiguração do batismo. Passamos pelas águas do batismo para ter nossas vidas refeitas na perfeição de Deus. Lembre-se sempre disso, o batismo é isso. Quando você se batiza como um adulto, por que, por exemplo, você não precisa se confessar para se batizar? Cara, que isso? Você fala isso melhor do que eu. Porque você vai ser feito perfeito em Deus com o batismo. Você vai ser purificado, todos os seus pecados são perdoados, tudo. Você é refeito em Deus. Você é refeito no amor de Deus. É por isso. É por isso que o dilúvio é essa quebração do batismo. Assim como a passagem pelo livro da época. Ao final do dilúvio, Deus forja uma aliança, tá? Com Noé. Tá? Então, o que é dito aqui? E Deus disse a Noé, comparado aos seus filhos: quanto a mim, estabelecerei minha aliança convosco, com vossa descendência depois de vós, com todo o ser vivo que está convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens da terra, tudo que saiu da arca, enfim, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais será eliminada toda a carne pelas águas diluviais. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O que a aliança noética significa?
que Deus nunca mais vai recriar a humanidade do como ele recriou antes. Isso também tem um outro efeito que a gente vai entender aqui. Bom, o sinal da aliança noética qual é? É o arco-íris. Toda aliança tem um sinal, um símbolo da vivência. O arco-íris é um sinal de esperança, que significa que depois da tempestade sempre haverá um dia de sol, porque Deus nunca mais vai recriar a humanidade, nunca mais vai ter tudo, sempre vai ter uma manhã. Esse é o sinal da aliança noética. Tá? Então, o sinal, de novo, o ponto aqui é que a partir da aliança noética, isso tem um lado bom, não um lado ruim para a humanidade, e para quem pecar, porque a partir desse momento, a humanidade não vai ser mais recomeçar. Por outro lado, então, ou seja, se nós caímos em pecado, Deus não vai mais recomeçar a humanidade. Como ele forjou alianças conosco, tem que cumpri-las, e ele cumpriu-las. Então, e Deus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquilo que, principalmente aquilo que mostra o que é amor. Você só é amor se você puder escolher não amar. Se você puder escolher não amar, mas escolher o amor, aí é divino. É por isso que Deus deu o livre-arbítrio aos homens. Ele não queria um bando só de animais ou robôs para servir. Ele quer alguém que possa escolher não amar, mas que escolha amar. Entendeu? Então, com tudo isso, eu concluo o seguinte: se caímos e Deus tem que nos salvar, nossas quedas precisam ser remediadas com medidas duras se for preciso. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Se a aliança que Moisés fez, ele não vai mais recomeçar. É aquela história, você vai para a guerra com o exército que tem. Não é? Você olha assim, se a gente fala que agora pode acontecer alguma coisa, a gente vai falar assim, ok, nós precisamos dos melhores engenheiros. Ok, não tem engenheiro, a gente vai daqui com o que tem. Não é? Agora, Deus, eu não vou mais recomeçar. Eu vou e vou ter que salvar. E vocês não param de apontar. Mas eu vou ter que dar um jeito. Porque eu não vou mais deixar vocês morrerem completamente. Então o que você vai fazer? Aplicar medidas duras para começar a salvar. É aqui que a gente precisa entender. Deus é um Pai amoroso. Apenas aí faz o que tiver que fazer para colocar um filho na linha. Eu vejo a cabeça assim dos pais. É ou não é? Muito bem. Como a grama do vizinho é sempre mais verde, amigos e conhecidos às vezes parecem melhores, porque eles não te dão bronca. Né? Mas apenas os pais punem por amor. Nem sempre, frequentemente, quando a gente não entende por que a gente está sendo punido. Quando você é criança, você entende perfeitamente por que você está de castigo ou recebeu aquela chinelada? Por que aquele chinelo que não erra nunca da mãe te achou mesmo quando você virou a esquina? A gente não sabe por que às vezes a gente está punido, mas a gente tem o quê? A gente tem absoluta confiança que é para o nosso bem. Essa é a relação com Deus, ou pelo menos a gente devia ter. A gente deve ter absoluta confiança no Pai que é amor. Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, 8 e 16. Ou seja, durante uma relação em que o homem caía frequentemente em terrível pecado, e Deus tendo forjado uma aliança e jurado que não mais acabaria com o homem, e tendo forjado alianças que uniam a Israel como mensageiro divino da antiga aliança, o Senhor precisou aplicar o que chamamos de uma pedagogia divina. Pedagogia divina é tão importante você entender. Essa pedagogia divina vem a nós, principalmente, na forma de leis e estatutos, como os contidos dos livros do Levítico e do Deuteronômio. Esses livros que vocês pulam, não vão ler? A senhora ali. Obrigado pela sua honestidade, que é pura verdade, né? Todo mundo um dia, quando eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a fazer coisa, aí você vai ler no Gênesis, muito legal essas histórias, Êxodo, nossa, incrível, né? Charlton Heston, né? Eu lembro do filme, né? Do Charlton Heston, que o Palácio da Terra, maravilha. Aí você está no Levítico e assim, ok, não de repente eu vou pular, ver se o próximo, né? De repente é melhor. Aí livro dos números, última coisa,
parte deles é que eles são parte dessa pedagogia divina. Tá? É por isso que quem gosta de receber essas pedagogias divinas? Ninguém gosta muito. É por isso que você não gosta muito de ler esse livro. Mas é necessário, você entende? Na verdade é o seguinte, há ali uma mensagem de profundo amor. Profundo amor. Mais do que a gente pode sonhar, que é exatamente o Deus que não vai te abandonar, Ele vai fazer tudo para que você consiga chegar no fim. Mesmo que Ele tenha que aplicar aqueles castigos, mesmo que Ele tenha que te dar um monte de lei. Não é assim que acontece em casa? Você faz uma coisa, você começa, então você hoje vai começar a lavar essa louça, vai começar a fazer coisa, então você vai é assim que você faz? É assim, então você vai aprender, você vai começar a fazer isso aqui todo dia nesse horário, não é assim? É isso, é disso que estamos falando. Essas leis, essas prescrições legais, são essas coisas. Para evitar, porque Deus não vai mais virar e falar, você não limpou isso aqui? Tu, que é o outro filho. Não vai mais acontecer isso. Por causa da aliança noética. Entendeu? Note que esses livros contêm tanto leis eternas como leis menores. Tá? Nem tudo ali é descartável. Tá? Nem tudo é prescrição temporária. São essas leis menores, prescrições impossíveis de serem vividas, que os profetas citam. Não a lei divina perfeita, não é disso que eles estão falando. O fato é que mesmo certas prescrições do Antigo Testamento eram perfeitas, mas perfeitas para aquele momento, para aquelas circunstâncias. Aí é a perfeição divina. Elas eram perfeitas para aquele momento, elas eram perfeitas para disciplinar aqueles filhos rebeldes naquele momento. Aplicava a pedagogia divina necessária para que o homem fosse salvo, mesmo quando ele parecia não querer ser salvo. Porém, nunca foi a vontade divina que essas leis fossem o cume da perfeição. O cumprimento dessas leis foi rapidamente transformado em legalismo pelo homem. Ou seja, ao invés de entender o porquê das leis, como as purificações e sacrifícios, o homem começa a se sentir justificado ao cumpri-las, como quem cumpre certas obrigações está salvo. Farisaísmo é terrível, que é exatamente isso. Você começa a se sentir justificado porque você está cumprindo as leis. Farisaísmo, fariseu vem de farush, que é exatamente santo, justo. Eles se achavam perfeitos por viver a lei. Eu cumpro 615 leis, então eu estou justificado. Sabe? Sai daqui, sai daqui, doente. Eu cumpro as leis, então eu estou justificado. Isso é o farisaísmo, isso é o cumprimento das leis. Quando você cumpre as leis, não para você bem ordenar o seu coração e a mente, mas quando você cumpre as leis para se achar justificado. Lembra daquela cena que Jesus cita do fariseu rezando e entra um homem e o fariseu olha, o cobrador de impostos, obrigado, senhor, que eu não sou como ele. Eu vivo a lei. O cobrador de impostos está fazendo o quê? O Senhor perdoa que eu sou um pecador. É isso, entendeu? O legalismo se caiu. Infelizmente é parte da condição humana. Você pega um monte de leis, mas se você fizer isso, você vai ser bom, você acaba acreditando que não. Então é isso. Você não entende a pedagogia divina. Você entende que você viver aquelas coisas vai ser aquilo que vai te justificar. Cumprir as leis, não entendê-las. Não entender a sua condição, mas fazer aquilo. Sou familiar? Devia. Eu nem estou falando de não católicos, que é uma visão errada de justificação. Mesmo que católicos, que é essa ideia de cumprir preceitos. Se vestir dessa ou daquela maneira, rezar assim ou assado, nessa ou naquela língua, é tudo que você precisa. Não é. É aí que os profetas começam a lembrar os homens das palavras de Deus. Tá? É aí que começa a repassar aquilo que a gente falou. Eu quero misericórdia, não sacrifícios. Oséias 6,6. Por acaso com a carne dos bois ou o sangue dos cabritos? Salmo 140. É nesse contexto que Ezequiel revela que as leis eram imperfeitas. Faltava algo. São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, diria: ninguém será justificado pelas obras da lei, já que através da lei vem o conhecimento do pecado. Essa frase é absolutamente, Romanos 3:20, é absolutamente fundamental para você entender a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, obras da lei não
os preceitos das leis menores. Tá? Não é nosótica, às vezes alguns irmãos falam que, tá vendo? Esse versículo prova que se quiser nosótica, não é isso. Não é nosótica que ele está falando aqui. Ele está falando de números da lei, são as leis menores, esses preceitos e ritos que isso não justifica ninguém. Ou seja, cumprir preceitos, sejam eles bons ou ruins, não justificam ninguém. Eles podem ser bons e ajudar-nos bem a ordenar a Deus, mas apenas cumpri-los não nos faz mais santos. Quando o São Paulo diz que através da lei vem o conhecimento do pecado, ele quer dizer que a lei chama atenção para o pecado, mas não nos faz evitar o pecado. Por exemplo, se você chega em um país que atravessar a rua fora do sinal e sem o sinal está vermelho é crime, e é um país que cumpre a lei, você pode não saber tentar atravessar, mas a lei vai chamar a sua atenção para o seu crime. Não é assim? A lei vai dizer, olha, que é crime você fazer isso. Então a lei chama atenção para o seu erro. É isso que São Paulo está querendo dizer. Daí por diante, você vai saber que a sua atitude é crime. O ponto é, existem coisas que Deus marca nos corações dos homens como sendo errados. No fundo, todos sabem que não se deve causar o próximo, que não se deve matar, etc. Você precisa da lei de Deus para saber que isso é divino, que isso vem da perfeição de Deus, e que você deve ouvir o que Deus soprou em nossos corações e que é discernível pela razão. Porém, certas coisas não são naturais. Vocês não vêm assim espontaneamente, como atravessar na rua, sabe uma coisa, ou fazer certas coisas. Algumas pessoas são menos culpadas do que outras quando não sabem as leis, não é assim? Vocês também catequistas que ensinam isso. Você tem menos culpabilidade se você não sabe. Você conhece, por exemplo, você pode ser salvo sem. Você nunca conheceu, então você não pode fazer essa escolha. Não é assim? Então, uma vez sabendo, no entanto, as leis chamam a nossa atenção ao pecado. É isso que é o outro lado. Você agora sabe. Agora não tem que trabalhar. Agora isso, você tem que viver, você tem que discernir. Porque agora você sabe. É isso que São Paulo está dizendo. Agora a lei nos traz a consciência do pecado. Mas elas por si só não fazem nada para evitá-lo. Uma placa dizendo não faça isso te faz fazer o certo? Não, ela só te avisa que aquilo é errado. Você ainda tem que discernir e fazer, não é? É disso que estamos falando, é disso que estamos falando aqui. Esse é o ponto de São Paulo. Você pode saber que é errado, mas você precisa de algo mais para ter a força para cumprir a lei. É a fé em Jesus Cristo que nos justifica. É a graça que nos salva. Deus nos dá uma maneira, meus irmãos, uma ajuda para caminhar. É a vida sacramental que faltava à antiga aliança. De novo, essa é a ajuda prometida. Por que Jesus, aparentemente, fala, por que Jesus não ficou? O ponto é, quem disse que ele foi embora? O que acontece na estrada para Emaús? Quando ele bate o pão, ele some. Ele sumiu, ele está ali. É isso que ele quer dizer. Ele está ali. Você agora tem que buscar aquilo. Só que você vai ter que discernir. Agora você, sabe, aquele negócio, eu tirei a boia. Nada. Agora vai. Eu te dei a lei, agora eu estou te dando a graça divina. Eu estou te dando os sacramentos. As leis chamam a atenção, a graça vai te dar a força para vivê-las. Porque a gente precisa disso, a gente precisa escolher, a gente precisa viver as boas obras, sim, porque elas são a fé em ação. Dizer é fácil, falar é fácil, achar justificado é farisaísmo. Você tem que viver as obras de amor, as boas obras, a caridade cristã. Aquilo é a sua fé em ação. Aquilo é que diz se a pessoa tem fé. Esse é o ponto. Esses são os frutos da vida da graça de Deus. Você realmente só está vivendo a graça de Deus se ela der frutos. Já
pensou se Deus plantasse e não desse frutos? Você vai falar, ips, Deus errou. Não, Deus não dá frutos. Quem pode dizer uma coisa dessa? Não, se alguma coisa não está acontecendo, você não está dando fruto de amor, a culpa é nossa. Então vamos falar da Eucaristia como cumprimento da antiga aliança. Quando Jeremias transmite o grande oráculo sobre a futura forma da nova aliança, Jeremias 31, 31, ele expõe a realidade da incapacidade da lei de santificação. Tudo que vimos antes era uma história em busca de um fim, prefigurações em busca de elevação e realização gloriosa. Examinemos então as prefigurações principais da Eucaristia. Quando lemos o Novo Testamento, observamos como que duas figuras do Antigo Testamento representam o conjunto das expectativas para o cumprimento messiânico, Moisés e Davi. A nova aliança representava um novo êxodo e um novo reino, que são coisas que você ouve o tempo inteiro no Novo Testamento. Essa expectativa, é agora que o Senhor vai cumprir o reino? É agora que São Lucas é o único dos evangelistas que registra o que Jesus falava com Moisés e Elias na transfiguração. O que ele fala que eles estão discutindo? Como Jesus vai fazer um novo êxodo. É isso. Então, esse novo êxodo e esse novo reino são as grandes expectativas. Dois símbolos estão no centro dessas expectativas: são a Páscoa da libertação e a Torá eterna do reino, a ação de graças que traz a paz. Então vamos falar da Torá eterna no reino de paz. Durante a vida de Moisés, os sacrifícios passaram a ser realizados diariamente em um único lugar, o tabernáculo. Essa centralização tem explicações, eu já falei uma parte disso, não cabem todas, mas basta dizer que a celebração da vida com o Senhor na liturgia vai sendo centralizada como parte da pedagogia divina que entendemos antes. O livro do Deuteronômio determina algo incrível que muitas vezes foge à atenção dos leitores. Deuteronômio 12, 10, 11, esse é aquele versículo que devia piscar em toda a Bíblia, tá? Que diz: quando vocês atravessarem o Jordão e viverem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der como herança, quando vocês tiverem descanso de todos os inimigos ao redor, então vocês viverão em segurança. Versículo 10. Então, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para fazer seu nome habitar, lá vocês deverão levar tudo que eu ordenar: seus holocaustos, seus dízimos e suas primícias, e todas as ofertas que vocês apresentarem ao Senhor. Versículo 11. O que está acontecendo? O livro do Deuteronômio anuncia as condições futuras para a centralização dos sacrifícios no santuário central no lugar escolhido. O lugar seria determinado por Davi como Jerusalém. Lá seria construído o templo e lá seria concentrada toda a realização de sacrifícios. Por causa desse verso do Deuteronômio que aqui isso acontece. Tá? O que por vezes há tantos é que a condição disso é a paz. É a paz. Não apenas para que isso fosse realizado, mas para que isso fosse vivido. Tá? Não é só uma condição, pré-condição para você chegar lá e depois você ter paz. Não. Para você viver isso, você vai ter que ter paz. E não apenas, ou seja, em outras palavras, quando o homem tivesse conquistado as condições mínimas para entender a lei divina, ele deveria viver a liturgia. E viver a liturgia seria, da mesma forma, condição para a manutenção da paz. Terá relação de uma coisa com a outra? Não é à toa que Davi começa a migrar das ofertas de holocausto, como as mais presentes no tempo de Moisés, para a Todá, a oferta de ação de graças, que é uma oferta de paz. Porque se você quiser manter o reino, você precisa de paz. Se você precisa de paz para manter o reino, o que você precisa para isso? A liturgia. Você precisa do Todá, da oferta de ação de graças. Você precisa da presença de Deus. Jesus é a Todá eterna, a verdadeira e perfeita oferta de ação de graças. Nele toda oferta se cumpre. Ele é uma oferta da paz, também chamada de oferta de conciliação. No Antigo Testamento, a gente vê Ana entregar Samuel a Deus para ser consagrada. Ela oferece uma oferta de paz pelo sacrifício
Mas, no mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa passagem aqui eu não consigo, vocês têm que emocionar, não? Leio todos os dias, choro todo dia. Chorou. A condição aqui é essa, que está se referindo a isso. Em mim vocês tenham paz. Ele é a oferta de ação de graça. É Ele que vai dar paz. Você precisa da vivência sacramental, da vivência eucarística, para ter essa condição. Se quisermos um mundo reconciliado com o Senhor, temos que participar do seu sacrifício de ação de graças, a Eucaristia. É através dele, não dos nossos esforços, não da política, não da força, que teremos paz e reconstruiremos o mundo, a sua imagem e semelhança. Isso não quer dizer que devemos nos ausentar do mundo ou ignorar política e justiça social. Pelo contrário, é dizer que apenas participando da vida interior de Cristo é que teremos a força para bem ordenar tudo ao bem comum pela glória de Deus. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de paz que Deus prometeu e Davi pretendia. Davi, ele tenta encerrar as condições deuteronômicas, mas faltava algo, por isso que ele não conseguiu. Faltava a graça que vem com a Eucaristia. Então vamos falar da Páscoa. A prefiguração mosaica se dá principalmente na Páscoa. Em Êxodo 12, nós vemos as condições para a libertação do povo. Por culpa do coração fechado do faraó, o Senhor sacrificaria os primogênitos. Seria na celebração da Páscoa que o povo encontraria a libertação da escravidão. Lembra? A Páscoa é o momento da libertação. A Páscoa é o sinal da salvação. A Páscoa da nova aliança era a Páscoa da antiga, cumprida e elevada. Se o sacrifício do Cordeiro na antiga libertou o povo da escravidão do Egito, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus na nova aliança é a libertação da pior das escravidões, a escravidão do pecado. Examinemos os pontos principais dessa prefiguração fundamental. O Cordeiro sacrificado é a prefiguração de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Na antiga aliança, um cordeiro macho e sem defeitos, isso Salmo 34, João 19,16, nenhum de seus ossos serão quebrados. O sangue será passado acima das portas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso em seguida. E a sua carne tem que ser comida. Às vezes as pessoas perdem esse detalhe. Assim como a Páscoa no Egito, a carne não fosse comida, as crianças iam morrer. Então vamos fazer o seguinte: vamos sacrificar a Deus esse cordeiro. Meu filho tem que comer carne. Eu não gosto de carne. Não ia terminar bem aquilo. Você vai terminar, é só simbólico. Não, não é. Tinha que comer a carne. Então quando Jesus diz, sabe, tomai e comei, que aliás ele usa uma expressão grega muito tronco, que é mastigar, estilhaçar com os dentes. É exatamente isso, coma. Por quê? Porque é o cumprimento perfeito do êxodo do Egito. Caso alguma dessas prescrições não fosse cumprida, os filhos dos israelitas também morreriam. Participar sem comer a carne do cordeiro não salvaria. É preciso participar do sacrifício. O sangue derramado é parte do sinal da aliança, a Páscoa do Senhor. Em Lucas 22:20, a gente tem o sinal da nova aliança, a Eucaristia. E Lucas é o evangelista que faz menção à relação com a prefiguração do sangue na Páscoa, descrita no Êxodo, com as palavras que é derramado por vós. Que é derramado por vós, que é aquele sangue que é espalhado para a salvação deles. Enquanto o sangue do Cordeiro na antiga aliança era a salvação contra a morte do corpo, o sangue do Cordeiro é a nossa salvação contra a morte do corpo e da alma. Eu vou voltar um tempo, mas basta que a participação na vida de Cristo é também participação na sua morte e ressurreição. Romanos 18, se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele vivemos. Então a salvação é melhor. Em Êxodo 12, o sangue do Cordeiro é espalhado nos portais por um ramo de sopro. Eu na condição de homem do ogro, acho que sopro, puta que parece. Para que eu vou tentar explicar? Já não sei.
que parece ser, eu não sei, é até uma florzinha bonitinha, para que vegetal? Deixa pra lá. Então, esse ramo de ressopro, na verdade, é uma tipologia rica. No Salmo 51, Miserere, o grande salmo, para alguns 50, o salmo penitencial de Davi, quando está arrependido dos pecados, escreve linda mensagem que ele confessa seus pecados e arrependimentos. Nele, Davi menciona o sopro como um ramo para aspergir e purificado do pecado. Uma referência à passagem do Êxodo. Então você vê que o sangue já está passando. Já ali, Davi, de novo, já está passando para simbolizar no sopro essa passagem, a remissão dos pecados. São João é o único evangelista que registra isso. Mas ele não perde o fato de que o soldado que dá o vinagre, vinho amargo, para Jesus beber, espeta a esponja, a vara de isopo. João 19, 29. De novo, quantas vezes você leu isso sem tocar? São João diz, uma vara de isopo. Não existe uma coisa na Bíblia que seja por acaso. Se está ali por um motivo, se está ali, você pode procurar no Antigo Testamento. Ele faz isso porque essa é a vara de isopo que passa o sangue da salvação. Meus irmãos, aquilo que aconteceu no quarto de cima, na instituição da Eucaristia, foi só o começo. Ele se consuma na cruz. Instituição sem sacrifício é mera refeição. E sacrifício na cruz, sem a instituição, é mero assassinato. É o caráter sacrificial e eucarístico que dá valor, o ato supremo da nossa salvação. Não se pode separar um do outro. Não se pode. A igreja não separa. É assim que tem que ser. Vamos falar da Eucaristia de participação. A primeira descrição da Eucaristia talvez tenha sido colocada no papel por São antes mesmo dos evangelhos. Isso pouco importa, a não ser pelo fato de que é um registro antigo e visto como fundamental desde cedo pelos cristãos. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo dos gentios descreve não apenas a instituição eucarística, como seu significado. Uma das passagens mais importantes é a que ele descreve a Eucaristia como participação. Então vamos lá. São Paulo fala, eu falo a vocês como pessoas sensatas, julguem por vocês mesmos o que eu digo. O cálice que abençoamos não é a participação no sangue de Cristo, o pão que partimos não é participação no corpo de Cristo. São muitas coisas importantes, a começar pelo uso da linguagem. Tá? Então, você vê pessoas sensatas, eu descrevo um pouco mais. Tá? Sobre o uso dessas expressões são muito importantes, principalmente koinonia, tá? Que é uma expressão, uma forma de comunicação de comunhão, participação que gera uma relação familiar. Tá? Isso vai forçar a tradução. A gente tem exemplo de sobra de traduções antigas. A gente tem diversos eventos dessa expressão com o uso de comunhão. A questão é que a ideia de uma participação simbólica simplesmente não se adequa ao que está sendo falado. É uma questão de participação na própria vida de Cristo. Para terminar, eu quero destacar duas consequências necessárias da Eucaristia como participação. A Eucaristia como instrumento de divinização do homem e a Eucaristia como parousia. A finalidade da encarnação de Cristo era nos transmitir a sua própria natureza como meio de salvação, ou seja, através do seu sacrifício. O Senhor nos deu a possibilidade de ser salvos. Agora, ser salvos é comumente entendido de maneira limitada, especialmente em meios não católicos. Nós, meus irmãos, nós não somos salvos apenas de alguma coisa, nós somos salvos para alguma coisa. Não somos apenas salvos do pecado. Isso é bom, mas isso sequer começa a descrever a bênção que nos é dada. Nós somos salvos para fazer parte da família divina. Somos salvos, enfim, para nos tornar um com Deus. São Pedro diz na sua segunda carta, para nos tornar participantes da natureza divina. Olha essa palavra aí de novo. Participantes. Tá? Essa passagem está explicada no catecismo, bem explicada, tá? Acho que entre 400, até 1600, 1400, 1692. Exatamente, quando a participação sacramental está ligada à realidade da divinização.
Essa é a vida interior do Espírito Santo, uma participação da filiação divina de Cristo, como realidade das promessas da ressurreição e vida eterna na mão do Senhor. Essa é a realidade da Eucaristia, participação na própria vida e divindade de Cristo. Eu vou deixar duas citações de Santo Agostinho aqui, para quem quiser depois eu repasso. Tá? Não há dúvida sobre isso. A finalidade da encarnação é nos fazer parte da natureza divina. Tá? Então, tampouco isso é invenção cristã. Tá? O profeta Oséias diz que Deus, através dele, diz: "Eu me unirei a vocês", literalmente, eu desposarei vocês para sempre. Eu me unirei a vocês em santidade e justiça, em amor e misericórdia. Eu me unirei a vocês em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Essa passagem reúne diversas expressões do Antigo Testamento dessa perfeita união. Agora eu quero falar, para finalizar, sobre a Eucaristia como parousia. Existe uma enorme crise entre os católicos. Muitos não acreditam naquilo que é mais importante, a presença real do Senhor. Esse é um tema que eu tenho batido o tempo inteiro. Se nada do que dissemos aqui hoje nos ajudar a curar essa chaga, Deus tenha misericórdia das nossas almas. Algo fundamental foi esquecido por nós: o sentido da Eucaristia como parousia. Parousia é o termo comum para a segunda vinda de Cristo. Provavelmente a primeira coisa que vocês pensam quando ouvem parousia é a segunda vinda de Cristo. É correto, mas é muito mais do que isso. Antes da tradução, é importante lembrar que o significado das palavras mudam com o passar do tempo. Tá? Mais importante para abrir o dicionário é pesquisar o sentido da expressão do tempo. Então, o grego parousia significa tanto vinda, chegada, como presença. Tá? Então, essa passagem do tempo foi muito cruel para o nosso entendimento teológico deslocado da pesquisa bíblica. Na era patrística, os pais da igreja, eles notavam que o uso de parousia era eles usavam unicamente como presença. Você tem um dos maiores especialistas da história em liturgia e patrística, Gregory Dix, que ele fala que esse entendimento da Eucaristia como parousia era universal. Nenhum outro autor pré-niceno do Ocidente ou do Oriente, cuja doutrina eucarística está atestada de alguma maneira, mantém um entendimento diferente. Todos eles vêm assim: por que a gente só pensa então na parousia como a segunda vinda? Nós nos distanciamos daquilo que é mais importante, do entendimento da realidade de Cristo na Eucaristia. Então, não é que a segunda vinda não fosse importante, mas é porque a vinda de Cristo na Eucaristia é mais importante. A nossa vida é agora. Nossa peregrinação na Terra e chance de ver o Senhor amanhã não é na segunda vinda. Pode ser daqui a alguns milhares de anos. Nossa vida é agora. E a promessa do Senhor é para a nossa participação hoje e sempre. Se Ele não viesse hoje, como poderíamos sonhar em vê-lo amanhã, depois da morte? A resposta sobre o foco dos pais da igreja da Eucaristia como parousia é simples e bíblica. O livro do Apocalipse. Muito mais do que uma sequência de imagens fortes ou cataclísmicas, o livro do Apocalipse é sobre a liturgia. É sobre a presença real de Cristo. É sobre o que está acontecendo hoje, em toda a missa, e como isso está intimamente ligado ao que está ocorrendo eternamente nos céus. Meus irmãos, nada é mais bíblico do que a Eucaristia como parousia. Essa é uma realidade que deveria nos fazer tremer de antecipação perante a Eucaristia, que deveria encher os nossos corações de esperança. Minha esperança com esses estudos, de fato, é que nunca mais nos aproximemos da missa como quem cumpre tabela, como quem se vê justificado por participar de um rito, como quem julga a participação ou não de um irmão. Nós precisamos ver a missa, especialmente o santo sacrifício eucarístico, como o amor de Cristo feito carne e sangue por nós, como participação na sua natureza divina, como perdão dos nossos pecados, como ratificação da nossa vida como família divina e como parousia, nossa participação na sua vida, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.